O primeiro ciclo de debates Audiodiversidade é um projeto que busca dar visibilidade quanto à questão de produção audiovisual por indígenas, LGBTQI+, mulheres e pessoas pretas, que será dividido em 4 dias de debate, editado e disponibilizado no YouTube. Faz parte de um projeto de formação audiovisual financiado pela Lei Blanc. Quanto à produção, suporte técnico e tutela está sendo coordenado pelo Câmara da Peste, coletivo de cinema independente em Sobral, Ceará, que funciona desde o segundo semestre de 2018, atualmente com 4 membros e 2 colaboradores que estão aqui supervisionando e ajudando. E todos eles estão aqui na bancada de entrevistadores. Clara Dourado, aluno do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, de Sobral, e integrante do Câmara da Peste desde 2018, vai integrar a equipe de entrevistadores junto a Disney Alves, graduando em História pela UVA, pós-graduando em História e Antropologia pela Prominas, professora da Rede Pública de Sobral e colaboradora do nosso grupo. Luan Rodrigues, estudante de História da Universidade Vale do Acaraú e integrante do coletivo também desde 2018. Vinícius Pereira, estudante de Direito da Faculdade Alencariana de Sobral e de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú e fundador do grupo Câmara da Peste. E por fim, eu, Vinícius Chaves, estudante de História também da UVA e membro deste coletivo desde 2019. Contamos com Lailton Lima, colaborador do grupo, estudante do curso de Ciências Sociais, no suporte e relatório de atividades. Você gostaria de se apresentar? Sim, claro. Primeiro, gostaria muito de agradecer ao convite, né, por estar participando aí do projeto e parabéns também pelo projeto, pela iniciativa. É super importante mesmo abordarmos a diversidade, né, do audiovisual e, enfim, prazer também a todos que eu não conheço ainda. Bom, meu nome é Estela Tó Freitas, eu costumo fazer uma apresentação diferente, então eu sou a filha do Renato, filha da Malena, a neta da dona Flor Delice, neta da dona Shirley, do Renato, da Luísio e do Domingos, irmã da Lívia, da Stephanie e do Natinho. Eu sou formada, né, em comunicação social, aqui por Campos dos Goytacazes, e Custódópolis, que é um bairro periférico aqui da minha cidade, e também não à toa, maior quilombo e formado social, e a partir dessas minhas vivências, né, dentro do campo do jornalismo, eu atuei durante 10 anos como repórter, editora, coordenadora, enfim, trabalhando diretamente também nas ruas. Há 13 anos eu trabalho diretamente com comunicação e a partir das minhas vivências do meu lugar, com mais negros que tem, né? No Rio de Janeiro também, não sei se é a maior do Rio de Janeiro, mas é uma das mais, né, depois da cidade do Rio. E a partir das minhas vivências e experiências da minha comunidade, atrelado aos meus processos, né, de profissional nas ruas, identificando todos os processos. Eu era muito repórter de rua, eu era muito repórter de geral, né, então eu ficava ali lidando diretamente com as pessoas que estavam sendo presas, né, todo dia tinha um homicídio, todo dia tinha uma prisão por tráfico de drogas, e na época ainda eu não tinha uma noção tão ampla, assim, uma consciência social tão ampla, mas eu já identificava que todas aquelas pessoas, ou pelo menos mais de 90% daquelas pessoas que estavam sendo presas por pequenas quantidades de drogas eram pessoas pretas. E com o tempo eu fui me interessando pelo cinema. Eu sempre gostei de cinema, né? Sempre fui apaixonada por cinema, principalmente pela fotografia do cinema, sempre foi algo que sempre me chamou muita atenção. Eu comecei a estudar cinema e aí surgiu a ideia de Cores Pretas. Eu acho importante falar também que surgiu a partir de um debate que eu tinha, eu vi a Benedita da Silva, e eu fiquei pensando, me questionando sobre os processos da mulher preta
através do seu espaço de poder, né? A Benedita da Silva foi a primeira de Janeiro, né? O estado mais importante do Brasil. E qual é esse lugar, né? Mesmo uma mulher preta estando no lugar de poder, que poder é esse? Que lugar é esse? E aí surgiu a ideia do filme Cores Pretas, que ao longo dessa conversa eu vou falar, mas atualmente eu atuo como mentora de mulheres que estão empreendendo, atuo com mentoria de comunicação digital. Então, esse processo, eu utilizo a comunicação, na verdade, como ferramenta de poder, principalmente, sobretudo, para mulheres, isso mais, sobretudo, ainda para mulheres pretas. Então, eu atuo em diversos campos, assim, dentro da comunicação. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Estela, em especial, né? Estela, esses dias, né, a gente está no processo de produção de matéria cultural, né? Material cultural aqui para a nossa cidade do estado do Ceará, que é Sobral, né? E aí a gente está nessa busca, né, por pessoas para entrevistar e abordando temáticas em específico, né, temáticas de luta, de resistência, e a gente considera o seu trabalho, né, um marco muito importante para a história do nosso país e para o nosso coletivo em especial, né. A sua contribuição é muito positiva nesse sentido. E a gente se responsabiliza muito em colocar e dar voz para essas pessoas, né. E a partir disso, eu queria lançar a pergunta para você do local de fala, né? Que é qual o seu local de fala, você é negra, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, certo? Certo. Então, como profissional de comunicação, como uma mulher negra sarará, né, eu acho também importante delimitar esses lugares, porque eu estou num lugar de privilégio, né, enquanto mulher negra, porque o racismo ele tem nuances, a cor da pele tem nuances, então não à toa cores pretas, né, exatamente por entender que alguns lugares, a gente ocupa alguns lugares, a gente tem facilidade de ocupar alguns lugares, se a nossa cor, a nossa nuance de pele for num tom mais claro, né? Quanto mais claro, mais acesso a espaços, mais possibilidades, mais facilidades a gente tem. Então, entendendo esse lugar que eu ocupo, esse corpo que eu ocupo socialmente, eu faço... eu transmuto isso, né? Eu entendo que hoje eu sou uma ponte, né? Uma ponte de acesso, já que eu sempre tive, apesar de as nuances muito sutis do racismo, isso também dificulta muito pessoas negras de pele mais clara identificarem o que é racismo. Na verdade, o racismo é institucional, estrutural, ele é complexo para todos os tipos de cores, né? Para todas as nuances. A gente sempre ainda fica um pouco na dúvida se é racismo, se não é racismo. Mas como eu tenho essa possibilidade de acessar alguns lugares sem que eu seja olhada de uma forma mais intensa, sem que eu seja prejudicada de uma forma mais intensa, né? O racismo ele chega muito mais sutil para mim, muito mais sutil para pessoas da cor da minha pele. Então, né, eu entendo o meu acesso, eu entendo o meu privilégio e faço com que esse privilégio, com que esse acesso, com que esse lugar, ele seja ocupado por mais pessoas, né? Inclusive, isso fica muito resultante, assim, no sentido do Cores Pretas mesmo, né? A ideia do Cores Pretas foi exatamente essa. Entender que na época alguém falou, mas você também precisa aparecer no documentário. Foi uma amiga minha que participou da gravação. Você também precisa aparecer, né? Faz parte da sua vida, é você também. Eu falei, mas não faz sentido, né? Eu já tô... a minha impressão o por mim, para mim e o quanto isso representa. Então não faz o menor sentido. E hoje eu vejo quantas coisas não fazem sentido de eu estar representando, por exemplo, em alguns espaços, e até vem mesmo no sentido assim de provocação.
em alguns espaços que eu participo, não tem uma mulher retinta, não tem uma mulher preta retinta. Eu fico me questionando isso. Será que essas mulheres pretas retintas, elas não são facilmente encontradas? Ou é mais fácil esse acesso a mim? E, enfim, eu faço questão já que eu tenho esse privilégio, já que eu tenho acesso a esses lugares, já que eu tenho acesso a trabalhar em alguns espaços onde outras pessoas não têm facilidade, não têm acesso, por bloqueio mesmo, né, institucional, por racismo mesmo estrutural. Então eu entendo que o meu lugar hoje é ser ponte. As pessoas negras brasileiras estão fazendo cinema há muito tempo, né? Há muitas décadas, há mais de 40 anos, enfim, estamos fazendo cinema desde sempre. A diferença é que agora a gente tem acesso a essas criações, a essas produções, né? A internet veio, a democratização da internet, né? Esse espaço amplo, ele veio trazendo para a gente diferentes produções sobre diferentes olhares, diferentes perspectivas, né? Assim como no cinema, na literatura. Enfim, a gente hoje pode ter acesso a muitas criações, a muitas produções de pessoas pretas que já estão fazendo cinema há muito tempo, né? Então, a gente falar sobre essa inclusão, eu vejo uma perspectiva de como hoje a gente tem essa possibilidade, essa facilidade da internet, fica mais fácil da gente produzir e chegar a outras pessoas que estejam interessadas nesse processo. Porque se a inclusão, de fato, né, e aí eu fico me questionando um pouco sobre esse termo, mas se a gente aguardar uma inclusão de uma estrutura, se a gente aguardar uma inclusão de uma agência reguladora, vai ser bastante complexo, né? Inclusive, é um tema que está sempre sendo debatido sobre isso, né? Porque não existe essa inclusão, né? O que é essa inclusão? Aí, será que há realmente essa necessidade de incluir ou olhar para o que já está sendo feito? Sabe? Essa palavra inclusão, ela me deixa um pouco nervosa, assim, sabe? Porque não é uma questão de incluir, mas é uma questão de olhar mesmo para o que já está sendo feito e diversificar, né, como você fala, a cidade e trazer essas pessoas para o debate, né? Como essa expressão dar voz, né? Dar voz. Não é dar voz, né? A gente simplesmente está proporcionando com que aquela pessoa seja ouvida, né? Aquela pessoa já tem voz, aquelas pessoas, aquele grupo já tem voz. Então, é simplesmente da gente compreender. E se não fosse as associações negras, pretas, se não fosse o cinema Zósimo Bubu, né, o Joelzito, a Adélia Prado, Simone Fidalgo, a gente teria muito mais dificuldade. O que essas pessoas fizeram? Né? Fizeram. Porque se não fossem elas abrindo os caminhos, né, e graças a esses caminhos a gente hoje pode produzir o que a gente quer, ainda tendo esses muitos obstáculos das empresas reguladoras, né, das grandes agências mesmo, né, reguladoras, dos grandes editais, né, que não conseguem entender essa diversidade, não conseguem olhar para esses processos. Então, a inclusão de fato, quebrar portas, né? Se a gente não for, se a gente não fizer, e se a gente não mostrar, se a gente não utilizar a internet, e se não tiver um processo de, muitas vezes, abrir mão de financiamentos grandes, né, para, de fato, realizar aquele projeto, enfim, a gente não estaria conquistando os espaços que a gente já está conquistando, na verdade, há muito tempo. Hoje ele só está sendo visto. Conseguiu? Sim. Bom, Luan, seu cabelo é maravilhoso. Em relação às produções, né? Eu me sinto num lugar complexo em relação a isso, mas vamos lá. Como que a parte da minha produção a gente pode? Assim, é um caminho super árduo, super árduo. As pessoas que eu tive acesso direto
tanto no lançamento do filme, quanto nas universidades que eu levei o filme, nas escolas, enfim, todos os lugares onde eu tive a oportunidade de estar presente enquanto o filme estava sendo apresentado. As pessoas se identificam muito com aqueles processos, né? Independente de gênero, de cor, as pessoas se identificam com aquelas falas. E isso foi uma surpresa muito grande para mim. Eu achei que fosse criar um pouco mais de rebuliço, um pouco mais de provocação no sentido negativo, do que as pessoas se identificarem. E é mágico, assim, né? Quando eu estou presente e vejo, assim, as pessoas se emocionando de fato, né? E ao mesmo tempo, é tão difícil, é tão desafiador uma pessoa branca compreender de fato o que é racismo, porque ela não está vivendo aquilo, né? Ela não vive sobre essa perspectiva. Ela não sente na pele dela, ela não sente nas vivências o que é a sutileza do racismo. Então, isso é muito complexo. Eu tenho uma mãe branca e é muito complexo que as pessoas possam compreender, assim, de fato o que é. Então, eu acredito que a arte ele tem um papel transformador, né? A arte ele tem esse caminho para transformar. E, ao mesmo tempo, as pessoas também precisam estar interessadas nessa transformação, né? Porque não adianta muito a gente achar que a gente vai transformar alguém, certo? Hoje eu consigo ter um pouco mais essa compreensão, até por conta da maturidade, mas eu acredito que é uma gotinha no oceano que a gente lança, sabe? Quando a gente cria uma produção, quando a gente realiza algo relacionado à arte, porque eu acredito muito no poder da transformação através da arte, mas, enfim, as pessoas também precisam estar abertas a isso. E, atualmente, né, vindo a pandemia, vindo esses debates raciais, esses debates sobre o antirracismo muito fortes, né, no Brasil esse ano. Então, eu acredito que a gente está dando um super passo enquanto sociedade, mas é um passo ainda muito longe da gente chegar no lugar onde a gente deseja, né, no lugar onde a gente almeja para que essa transformação de fato aconteça. Então, falando da minha produção especificamente, do Cores Pretas, eu acredito que é uma transformação muito pequena, talvez momentânea. Eu costumo brincar, assim, quando alguém me faz uma mesma pergunta sobre racismo e já tem assistido o filme, eu falei, assiste o filme de novo, para você compreender, para você ouvir, para você entender, sabe? Quantas vezes forem necessárias, assiste o filme de novo. Ou procure outros filmes, procure outras referências, outras pessoas que possam fazer essa transformação. Mas, de uma forma geral, assim, de uma forma resumida, eu acredito que seja essa gotinha no oceano necessária, porque eu acredito que o oceano é feito de gotas. Então, é a gente lançar mesmo ali a nossa gota, a nossa intenção, a nossa estratégia também, né? Porque é um processo estratégico levar a arte como processo de transformação. Existem várias estratégias. A que eu adotei é a arte, né? O cinema, pelo menos por enquanto, nesse momento, foi o que mais falou sobre mim, né? Então, é basicamente isso. Boa tarde. Queria primeiro dizer que é um prazer estar aqui participando desse diálogo com você. E a gente sabe que é muito difícil produzir cinema no Brasil. E eu queria saber quais são as suas dificuldades, assim, como uma mulher negra, você para produzir esse conteúdo audiovisual, esse conteúdo de cinema. As dificuldades. Então, eu falando sobre a minha perspectiva, que é uma perspectiva bem diferenciada, até porque foi um filme extremamente artesanal, né? Eu não tive dificuldade de fazer esse filme, porque eu não tinha a dimensão que ele seria um filme. Eu comecei a gravar como se ele fosse uma campanha para o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha. Dia 25 de julho, seria lançado no dia 25 de julho de 2017.
Então, é uma coisa de 1 minuto, campanha para eu lançar na minha cidade, com as mulheres da minha cidade, com as referências mulheres pretas da cidade. No primeiro depoimento, eu entendi que era rico demais para eu transformar aquele primeiro depoimento, que foi de 1 hora, em uma campanha de 1 minuto. Eu fiquei na expectativa que ia por vir. 5 mulheres, a primeira já me arrebatou. E aí eu já desliguei a ideia da campanha. Falei, eu vou ouvir e vou entender o que isso significa, qual é a dimensão que isso vai ter, que esse processo vai ter. Então, como na época a gente tinha começado, eu e meu sócio, na época também meu marido, a gente tinha começado a fazer produções audiovisuais, assim, muito por gostar mesmo, né? Eu tinha acabado de trabalhar na afiliada Globo aqui na minha cidade, então eu me interessei muito pelo audiovisual, eu não era tão interessada assim no audiovisual, então a gente começou a produzir filmes, curtas, coisas bem pequenas sobre cidades, a gente tinha uma ideia de viajar e tal, e aí surgiu esse processo, no meio desse processo, né, que eu comecei a estudar roteiro de cinema, e aí veio essa ideia dessa campanha e comecei a gravar, e foi muito artesanal, assim, o filme foi gravado na minha casa, na cozinha da minha casa, na sala de estar ali, entre a cozinha e a sala de estar, com uma Canon, sabe, em cima da mesa, sem tripé, sem nada, aquelas luzes são lanternas. Então foi um processo extremamente artesanal mesmo. Então a gente não teve essa dificuldade porque a gente não pensava no que aquilo seria, sabe? Eu não criei um filme para que ele pudesse entrar em editais, eu não tinha essa ideia, sabe? Não foi uma produção para arrecadar dinheiro, né, e conseguir uma produção, enfim, executiva ou algo do tipo. Eu fui fazendo, porque enquanto jornalista, na época eu atuava, eu tinha acabado de sair de reportagem, né, então isso estava muito vivo ainda, e ainda está, né, jornalista nunca deixa de ser jornalista, vai estar atuando em qualquer outro lugar ou qualquer outro espaço da face da Terra. Mas foi esse processo, então eu não tive essa dificuldade porque não era a intenção de fazer um filme, eu não tinha a ideia dessas dimensões, desses outros processos, então automaticamente eu não tive dificuldade, né? Eu fiz na minha casa, aí eu chegava em casa, depois de um dia de trabalho, e ia gravar, e depois eu fiquei 1 ano ainda, a gente ficou 1 ano nesse processo de editar, de toda essa pós, né? E para o lançamento também, eu me juntei a pessoas que já tinham, eu já tinha proximidade, que eram da parte artística da cidade. Falei, olha, eu quero fazer um lançamento e quero lançar meu filme e beleza. E a gente, sabe, foi tudo muito, com pessoas muito próximas e eu dei muita sorte também, né, por isso, assim, porque eu não tinha pretensões. Depois que o filme estava pronto, quando o filme estava quase pronto, que eu falei, uau, tem um filme fodaço aqui, sabe? Tem um material riquíssimo aqui, tem mulheres revolucionando com as suas vozes aqui. Então eu preciso de fato mostrar isso para o mundo, eu preciso de fato criar um evento para que as pessoas entendam e se sintam, e se reconheçam, e se aquilombem. E foi um processo lindo, assim, durante o lançamento também. E foram muitas pessoas que se disponibilizaram para fazer isso comigo, sabe? O lançamento foi gratuito. A gente fez histórico de campus, ficou lotado. As pessoas que se apresentaram foram todas voluntárias. A pessoa que me ajudou a fazer a produção do evento foi uma produção voluntária, então foi um processo mesmo de aquilombamento de pessoas pretas produzindo arte, produzindo transformação. Então, não existiu esse lugar de dificuldade por conta disso, porque não houve essa ideia de dimensão assim que de fato seria um filme.
Pronto. Boa tarde, Estela. Assim, a pergunta que eu ia fazer era um pouco sobre essa sua trajetória, né, mesmo com essa produção, mas você acabou já respondendo muita coisa. E aí eu gostaria de saber, assim, qual é a sua relação, qual é, né, assim, qual era no início, sua relação com o cinema, e porque, assim, a entrevistadora passada, ela não tinha nenhuma ligação, digamos assim, acadêmica, né, então, você é comunicadora social, eu acredito que talvez possa ter influenciado um pouco, mas eu gostaria de saber, assim, qual era a sua ligação com o cinema e até que ponto essa ligação te levou a trilhar esses caminhos dessas produções. Eu sempre fui apaixonada pelo cinema, sempre, assim, Só que eu não entendia muito o que era isso, sabe? Com o tempo eu fui entendendo que eu era mais apaixonada pelas fotografias, né? Eu sempre escolhi o filme pela fotografia, sabe? Aquela história do não julgo o livro pela capa, eu julgava sempre o filme pela fotografia, assim. E eu faço isso até hoje. Eu escolho os filmes pela fotografia. Obviamente que eu muitos processos, né, depois disso. Mas a minha primeira cinematográfica foi a fotografia, né? Então eu sempre fui apaixonada por fotografia. A fotografia me levou ao cinema. Mas academicamente também eu não tenho nenhuma ligação com o cinema especificamente, apesar de ser comunicóloga. Na faculdade, no meu curso, não tinha muitas coisas falando sobre, não lembro, tinha fotografia, mas não tinha especificamente sobre cinema ou produção audiovisual, não tinha esses processos, né? Não falava sobre isso. Então foi de uma paixão mesmo, assim, cinema para mim é paixão, assim, eu sempre gostei muito de filmes de drama, desde criança eu lembro de eu sentada de madrugada, assim, então foi um processo muito natural, muito orgânico, assim, essa minha relação com o cinema, né? Só em 2017, eu acredito que foi 2017, no final de 2016 ou no começo de 2017, que eu comecei a fazer um curso de roteiro de cinema, Academia Internacional de Cinema, e ali eu fui apresentada a estrutura do roteiro de cinema, né? O que é um roteiro de cinema, ali que eu fui compreender quais são esses processos. Aí tem o processo de produção, mas eu não cheguei a me aprofundar muito nesses processos. Como eu disse, né? A comunicação, para mim, ela é uma ferramenta. Então, aonde eu tiver espaço, aonde tiver possibilidade de ser ponte, possibilidade de transformação, eu vou me entrando, sabe? Eu vou me entrando e eu vou fazendo. E é muito mais instintivo, no processo de uau, eu vou por aqui, eu vou fazer isso e isso, sabe? Apesar de eu ser muito estratégica nas minhas atuações, mas é um processo muito mais instintivo mesmo, assim, muito mais orgânico. E a partir dali eu vou vendo que existem caminhos, existem possibilidades e eu vou desfrutando dessas possibilidades, chamando o bonde também para vir comigo, para a gente ir desbravando essas possibilidades juntos. Mas é basicamente isso, assim. Estela, como é que você, nesse processo de criação e produção, né, vislumbra esses novos grupos que estão produzindo, né? Qual a mensagem você passaria para esses grupos, né, que estão produzindo novas formas de se comunicar, né, de colocar a sua imagem, o seu rosto, né, como forma de comunicação, né, como essa forma de ser visibilizado, né, que é muito importante. E qual a mensagem você deixa para essa nova geração, né, essas novas pessoas que estão aí sempre buscando produzir e criar esse conteúdo de resistência, esse conteúdo que possibilita novas narrativas, novas histórias? Legal. Bom, eu tenho visto coisas incríveis, né? Incríveis, assim. Quando você falou sobre
rosto, voz. Eu lembrei automaticamente do filme Cabela, que é um filme fantástico, fantástico, que sabe, é totalmente uma desconstrução, esse filme, e é lindo, e é envolvente, e é transformador, enfim, é um grande filme. E a mensagem que eu posso deixar, assim, para a geração que está vindo é que metam a cara mesmo, sabe? Façam outros instintivos. Eu vejo que nesse processo que a gente está passando hoje, não tem como mais a gente se enquadrar em lugar nenhum, a gente tentar se adequar a espaço nenhum. Essa nova geração, mas a nossa geração também antes, né? Os nossos ancestrais, quem veio antes, a galera que está aí produzindo muito antes de eu nascer até, já vinha quebrando, né? Já vinha quebrando esses padrões, já vinha quebrando esses processos. E o cinema negro é isso, né? O cinema indígena é isso, é quebrar todos esses padrões. Cinema travesti também é quebrar esses processos, né? É utilizar mesmo a arte de fato como arte, a arte como ferramenta de instinto, como ferramenta de projeção, como ferramenta de poder, que né? Então ir trilhando esse caminho assim da forma como for sentindo e quebrando as barreiras, né? Infelizmente a gente ainda precisa muito quebrar barreiras, tomar portas, utilizar os recursos que a gente tiver, né? A gente está vendo aí uma grande crise também, a gente está atravessando uma grande crise, mas o cinema ele já vinha atravessando uma crise com esse governo também, né? A gente conquistou diversos espaços no cinema, a gente estava galgando outros lugares e aí de repente as coisas meio que dão uma desmoronada e aí perdemos espaço e aí veio ainda a pandemia, vem ainda as crises e é isso, né? As crises elas servem para que a gente possa se reinventar e inventar e lançar como dá. A gente não pode achar como não tem financiamento, como está ruim, complexo e não fazer. Faça do jeito que dá. Hoje temos telefones, todo mundo tem um smartphone. Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas que estão nesse processo hoje têm smartphone e dá para fazer muita coisa legal, coisas incríveis. O afrofuturismo tá vindo também muito forte, assim, né? Fazendo esse resgate do passado e do futuro. E, enfim, é isso. Sigamos o Zósimo, sigamos Alma no Olho e vamos embora fazendo cinema da forma mais potente, porque isso a gente faz melhor. Bem, você falou que não pode deixar de fazer, né? A gente tem que tá fazendo, repetindo aí o processo audiovisual, que é muito importante. Mas a gente sabe que também tem as suas limitações, né? A minha pergunta é, você acha que a gente tem uma carência de política pública que possibilitem assim, a produção da linguagem audiovisual, principalmente para as pessoas negras que estão nesse meio e estão tentando trabalhar com cinema? Você acha que tem essa carência pública e ela é desafiadora? Total, né? Total. Reafirmando, né, a pergunta anterior, assim, a gente tem diversos desafios, né? Se o cinema brasileiro ele já tem diversos desafios, né? Já é uma super questão, assim, quem vence edital, quem ganha edital, quem está se produzindo filme. A gente tem a impressão que eu tenho, né? A impressão e, enfim, que quem está sempre produzindo filme são as mesmas pessoas. Filmes grandes, filmes de renome, filmes que estão na mídia, né? Então, parecem sempre que são as mesmas pessoas que estão ali, né?
não é à toa. Então já existe até mesmo numa perspectiva geral, né? Pensando numa inclusão diversificada, né? Já existe essa dificuldade dessas pessoas que já estão há mais tempo no mercado, já têm acesso a né? São sempre basicamente os mesmos diretores que estão ganhando, e são diretores brancos, homens, héteros. Então, enfim, tem todo esse processo, dessa dificuldade, desses desafios, né? E se não fosse as associações, se não fossem as pessoas que de fato botam a cara para fazer, né? Tem gente que vive de cinema, né? E como você tinha me perguntado antes sobre o desafio, não foi desafiador para mim porque eu não vivo de cinema, né? É importante registrar isso, eu não vivo de cinema. Eu não vivia de cinema na época que eu produzi, então foi uma outra... foi um plus, assim, foi um a mais que veio, né? Mas tem gente que sobrevive, tem gente que vive disso, né? Tem gente que se dedica a esses processos. Então, existe sim caminhos muito, muito bloqueados ainda, né? Para esses acessos, para esses financiamentos, sobretudo. Agora, inclusive, né, a gente vai ter ainda muito mais dificuldade, mas ao mesmo tempo tem uma galera que tá vindo e está fazendo, e tem essa criação dessas associações também. Hoje a gente tem esses processos também de financiamento coletivo que dão outras possibilidades também, né, das realizações. Então é isso, assim, infelizmente a gente não pode esperar que as instituições, que a Agência Reguladora de Cinema, ela abra esses caminhos, né? Ela olhe para essa diversidade com uma forma mais potente, até porque o governo que a gente está hoje, o Brasil que a gente vive hoje, é um Brasil extremamente complexo e negativo, e de olhos fechados para a arte, de olhos fechados para a diversidade. Então, a gente, de fato, está num caminho bem complexo. E não só por questões raciais, não só por questões de gênero, mas o cinema teve uma quebra forte, né, em relação a financiamento. Então é isso, assim, os desafios são inúmeros, não dá nem para contabilizar, assim, a quantidade de desafios que a gente tem, que as pessoas pretas têm, que as indígenas têm, que as pessoas trans têm, para fazer cinema, para realizar arte, para promover transformações. E eu vejo um processo dessa junção mesmo dessas pessoas, né? Criando essas associações, se juntando, promovendo eventos, promovendo festivais, e agora as coisas também vão estar muito mais desafiadoras, né, com a pandemia. Mas é isso, assim... Estou tentando enxergar uma luzinha no fim do túnel, mas é bem complexo, assim. Ela existe, mas ela está um pouquinho distante ainda da gente conseguir ser iluminado por ela. Luan? Pronto. Obrigado por jogar o cabelo, e o seu turbante é maravilhoso. Como você entende a participação de pessoas negras no cinema, uma vez que, predominantemente, ainda ocorre que os papéis de protagonistas são tendenciados por uma classe branca? Se a gente não produzir, a gente vai ser retratado como a sociedade nos enxerga, né? Trabalhando em serviços subalternos, trabalhando em lugares que, de fato, sempre nos quiseram olhar, né? Sempre nos quiseram colocar. Então, isso, assim, eu meio que já desisti, assim, sabe, desse bom senso, essa boa vontade, assim,
tanto das mídias tradicionais quanto das mídias alternativas, de entenderem qual é o lugar, né? De entenderem o que está sendo de fato produzido. Esses dias eu estava conversando não sei se era com a minha mãe ou com a minha irmã, falando sobre a Netflix, né? Tem inúmeras produções pretas, representadas por pretas, dirigidas por pessoas pretas na Netflix. Mas, geralmente, o que chega de cara, né? Você nunca teve Netflix, você vai lá e faz sua inscrição na Netflix, paga. As primeiras coisas que chegam são produções brancas, são produções que estão em alta, são produções de lançamento, e todas elas são brancas, né? E a gente o controle, a gente só vai olhando produções brancas. E se a gente não souber, se a gente não procurar, se a gente não tiver amigos, se a gente não tiver um aquilombamento, a gente nunca vai estar apresentado às pretas, a gente nunca vai ter esse acesso óbvio, né, de produções pretas. E tem inúmeras, né? Tem inúmeras, são geniais, são fantásticas. É uma pena e é uma maravilha que o Pantera Negra tenha vindo com essa potência, com essa força. Mas não tem só o Pantera Negra, né? Tem muitas outras produções incríveis, fantásticas, afrofuturísticas, que a grande mídia não nos dá acesso, né? Que a gente não tem acesso. Se cada um de nós formos gotinha no oceano, a gente está feito. Dá para criar um super oceano aí. Dá para criar até outros oceanos, quem se ligar.